Muito bem, continuando a nossa aula, antes de nós falarmos um pouco sobre a Roma antiga, para completar a tríade das civilizações que formaram a base da civilização ocidental, é oportuno mencionar que as três línguas dessas civilizações elas vão ser estudadas por vocês no seminário. Então, o hebraico, a língua dos hebreus antigos, na qual foi escrito o Antigo Testamento, não a língua que os hebreus falavam, que os judeus falavam na época de Jesus, que era o aramaico, embora o Evangelho de São Mateus tenha muito provavelmente sido escrito originalmente em aramaico e depois vertido para o grego, e é a versão que nós temos hoje. O grego, que se transforma por causa do helenismo na língua universal, né, que Alexandre Magno espalhou por todo o mundo conhecido daquela época, inclusive em Israel também se conhecia o grego. Os romanos, na sua administração, quando eles queriam se reportar aos hebreus, por exemplo, eles utilizavam a língua grega. Só usavam entre si o latim aqueles cidadãos romanos que eram próprios da cidade de Roma, porque a língua latina é a língua da cidade de Roma, e só a partir do século II depois de Cristo é que ela vai substituir aos poucos o grego como língua universal do Império Romano no Ocidente, enquanto o Império Romano do Oriente vai continuar usando a língua grega. Então, o hebraico, o latim e o grego vão ser estudados por vocês. O latim é a língua da Idade Média, é a língua que vai prevalecer no Ocidente medieval, é a língua oficial da Igreja. Então, vocês devem ter a oportunidade, durante o período de seminário, de estudar essas três línguas. Na minha época, a gente estudava o latim e o grego durante o curso de filosofia e o hebraico no curso de teologia. Todas essas línguas são importantes para a gente ter acesso, mesmo que não inteiramente, mas de algum. Provavelmente vocês vão ter um ano de cada uma dessas matérias, o que não é suficiente para que vocês aprendam e leiam o Antigo e o Novo Testamento e os documentos da igreja no original, mas eles permitem a vocês ter uma noção da língua. Você pegar um Novo Testamento, por exemplo, em grego, e saber identificar certas palavras que são importantes quando você vai estudar a teologia, porque essas palavras elas se transformam em termos técnicos, tanto da filosofia como da teologia. E então a gente vê que a nossa civilização é justamente a herdeira dessas três civilizações, certo? Ainda, né, eu sou professor de latim, me interessei muito pelo latim, mas o grego também é uma língua maravilhosa, uma língua belíssima, né? Às vezes a liturgia, em algumas ocasiões a liturgia romana no Vaticano é celebrada em latim e grego. E o hebraico também, embora seja uma língua mais primitiva, também é uma língua interessante. Vale a pena muito estudar essas línguas quando vocês tiverem a oportunidade. Vamos falar agora de Roma, portanto. A terceira das civilizações, aquela como que reuniu as outras duas. Porque nós temos na história a data da fundação de Roma, ano 754 a.C. Na época, né, do Novo Testamento, a gente contava os anos, os romanos contavam os anos a partir da data de fundação de Roma. Então, o ano 1 da era cristã, ele é o ano 754 da fundação de Roma. E Roma, o período romano, ele se destaca nas três formas de organização que a sociedade romana teve. Em primeiro lugar, nos dois ou três primeiros séculos depois da fundação de Roma, nós tivemos o período da monarquia, em que existiam reis, né? Desde o primeiro rei mítico chamado Rômulo, né? Existe a lenda de Rômulo e Remo,
que eram filhos da realeza, dos povos que antecederam aos povos a Roma, né, que eram povos latinos que habitavam aquela região do Lácio, daí vem o nome latim. E temos um dos povos etruscos também. E na formação e no desenvolvimento da sociedade romana, nós tivemos uma presença maciça do elemento grego. Embora, depois de Alexandre Magno, né, onde já não estamos mais no período da monarquia romana, a monarquia cede lugar à república, a uma república na qual você tem uma luta pelo equilíbrio social entre duas classes, que são a classe dos patrícios, que são os nobres, e os plebeus, que é o povo, as pessoas comuns, livres. Claro, você tinha também os escravos, que não faziam parte propriamente dessa estrutura social, enquanto organização do Estado romano. Então, durante vários séculos, nós temos uma república na qual o Senado é a instituição que, na prática, governa Roma. Então, até o ano 50, aproximadamente, antes de Cristo, nós temos o período republicano, mais ou menos do ano 500 até o ano 50 antes de Cristo, temos o período republicano de Roma, e depois nós temos o período imperial. Durante o período republicano, Roma aos poucos vai se expandindo, e a cidade de Roma, o reino que era apenas a cidade de Roma, vai aos poucos se expandindo de forma a tomar toda a Itália. Depois eles se expandem para a região da África, que fica ali do outro lado do mar Mediterrâneo, não tão distante. Nós temos o conflito com a colônia fenícia de Cartago, que fica ali na região do norte da África, perto de onde viveu Santo Agostinho, né? Então era uma região habitada, era uma colônia fenícia, e que vai se transformar num pequeno império e vai entrar em rota de colisão com o poder romano, de forma que as chamadas guerras púnicas, né? Púnico era um outro nome para os habitantes de Cartago, né? E os romanos saem vencedores das guerras púnicas. Depois do período de dominação de Alexandre Magno, no século IV, III antes de Cristo, que é o período do helenismo, os romanos aos poucos vão se expandindo, vão crescendo em força militar e vão conquistar quase todos os territórios que antes pertenciam aos gregos. Só que, embora vencessem os gregos e muitas vezes transformassem os gregos em escravos, era muito comum haver escravos gregos em Roma, e a partir desse momento, à medida que a república vai se expandindo, quando a gente fala Roma, a gente já fala do território romano, não apenas da cidade de Roma, aquilo que vai ser depois o Império Romano. Embora os romanos tenham derrotado militarmente os gregos, né, se diz comumente que os gregos conquistaram os romanos, porque tanto a cultura como, sobretudo, a língua, que é essencialmente uma das expressões da cultura, a língua grega ela vai se expandir por toda a região que é o Império Romano, exceto na cidade de Roma, num primeiro momento. Então, no resto da Itália, nas possessões romanas ao redor do Mediterrâneo, que chegam até a Gália, que hoje é a França, até a Espanha, o norte da África, o Egito, tudo aquilo ali que antes era grego, estava sob domínio grego, passa a domínio romano, inclusive a Palestina. Até entrar um pouco ali a região que é a Mesopotâmia, também cai sob domínio romano. Então Roma divide o seu território em províncias, que são províncias, veja, lembrem que o helenismo era uma tentativa de
os gregos eles fizeram a tentativa de helenizar todas aquelas regiões. Então eles insistiam que se falasse a língua grega, adotavam na construção das cidades, na transformação das cidades, dos impérios que eles conquistavam, a arquitetura grega. E então aquelas cidades iam ser uma mescla, aquelas cidades das províncias, que depois vão ser as províncias romanas, vão se transformar numa mescla de elementos gregos, depois romanos e elementos particulares. Nós temos, por exemplo, no livro dos Macabeus, né, um conflito, porque os gregos que dominavam Israel na época queriam impor a cultura grega e alguns dos judeus, né, liderados por Judas Macabeu, eles se revoltaram contra o domínio dos gregos, certo? Mas os gregos sucumbem ao poderio dos romanos. E Roma passa a governar, né, grande parte daquele mundo conhecido. Acontece que por volta do ano 50 a.C., né, existia na forma de governo que era feita pelo Senado, quem cuidava da parte administrativa eram geralmente 2 cônsules. Um cônsul era alguém que era eleito para exercer as funções administrativas. E para que esse poder não ficasse nas mãos de um só, geralmente eram eleitos 2 cônsules que tinham um mandato de 1 ano e poderiam depois ser reeleitos. Por volta do ano 50 existiam 2 cônsules que eram grandes generais romanos, que eram Pompeu e Júlio César. E eles eram no começo aliados, depois eles brigaram entre si e aconteceu que Júlio César, por volta dessa época, tinha conquistado com as legiões romanas a região da Gália, grande região da Gália, de povos, aqueles que a gente chama de povos bárbaros, e transformado a Gália em província romana, vassala do Império Romano, que não era império ainda, tá? Mas esse Império Romano ele vai começar a tomar forma a partir de Júlio César, porque enquanto Júlio César estava na Gália, Pompeu em Roma, ele trama com a sua facção do Senado para destituir César do seu mandato de cônsul. Ele tinha passado vários anos com as suas tropas, suas legiões, na região da Gália. E do conflito entre Pompeu e Júlio César nasce, né, acontece uma guerra civil em Roma. Júlio César traz de volta a Roma as suas legiões, né, ele atravessa o rio Rubicão, que era um rio que ficava nas fronteiras de Roma, e era proibido que as tropas ultrapassassem esse rio e entrassem em Roma, porque isso seria um sinal de uma tentativa de golpe de Estado, de instalar um tirano, um ditador. E no conflito com Pompeu, Júlio César vai e invade propriamente, ele não invade propriamente, mas ele leva as suas tropas para Roma, e como as outras tropas que eram controladas por Pompeu e pelo Senado estavam dispersas pela Itália, então Pompeu é obrigado a sair de Roma para reunir as suas tropas, e Júlio César entra em Roma e se aposta da cidade de Roma. E transformando uma história longa em história curta, no fim dessa guerra civil, Júlio César se sai vencedor, Pompeu é derrotado, o Senado que estava do lado de Pompeu é derrotado, e Júlio César toma conta de Roma e se faz nomear cônsul vitalício e ditador de Roma. Então, na prática, Júlio César ele instaura o império, mas ele mesmo não se coloca como imperador, né? Esse título, de fato, ele só começa a partir do seu sucessor, que é César Otaviano Augusto. Júlio César tinha um sobrinho a quem ele constituiu como herdeiro, e depois de sua morte, né, que foi uma morte tramada por membros do Senado, por um de seus amigos mais chegados, Brutus, e a morte de César ela é muito violenta e é muito celebrada nas histórias, na literatura, nas peças de teatro,
porque ele foi surpreendido por uma conspiração armada por Brutus, né? Deram um jeito de ele ficar sozinho, sem os seus auxiliares no Senado, e vários senadores começaram a esfaqueá-lo. E por último veio Brutus, que era um dos maiores senadores, e o esfaqueou. E tem aquela frase, né, famosa: até tu, Brutus, tu quoque é brute. Só que, então César é morto. Só que um dos seus generais, Marco Antônio, ele assume o partido de César, a facção de César, e continua uma guerra civil. Depois de Júlio César pacificar, né, vencer Pompeu, ele pacificou o império, mas Júlio César recomeça uma guerra civil contra Brutus, os partidários de Brutus, e também contra o sobrinho de César, que se coloca como seu herdeiro, que é Otaviano. Otaviano adota para si o nome de César, então ele passa a se chamar César Otaviano, e recomeça uma guerra civil, e no fim Otávio ou Otaviano, dá no mesmo, ele vence os seus adversários, Marco Antônio e os remanescentes do Senado, e passa a se tornar o ditador de Roma, e ele se coloca como um imperator, o imperador. Então, propriamente, o Império Romano começa com César Otaviano, que assume para si o título de Augusto, que significa divino, certo? Então, Júlio César não é o primeiro imperador romano, não se considera o primeiro imperador romano, mas César Otaviano Augusto. Então, se sucedem após Otaviano, né, os chamados Césares, são os sucessores, são aqueles imperadores que assumem o nome de César, da dinastia de César, e nós temos o sucessor, né, César Otaviano Augusto. Ele reina do ano 27 a.C. até o ano 14 depois de Cristo. Durante o reinado de César Otaviano Augusto, nós lemos lá no capítulo 3 do Evangelho de Lucas, nasce Jesus, né, o verbo se faz carne. Quando reinava a paz na terra, diz a liturgia, né, nas calendas que se leem, que se proclamam no dia de Natal. Quando reinava a terra, né, a paz na terra, porque depois de César Otaviano Augusto ele impõe uma paz, a chamada Pax Romana, a todo o Império Romano. Então é um período, no período do reinado de Augusto, é um período de paz no Império Romano, depois de várias guerras civis, de vários conflitos. E Otaviano, ele reina até o ano 14 depois de Cristo. E depois de Otaviano reina o seu genro Tibério César. É no reinado de Tibério César, aproximadamente no ano 30 depois de Cristo, que ocorre a paixão de Jesus. Então Tibério era o imperador que tinha nomeado como governador da Judéia o nosso conhecido Pôncio Pilatos. Naquela época, na região da Palestina, os romanos eles tinham permitido que os judeus se reunissem num reino na região norte, que era o reino que foi dado a Herodes. Enquanto que na região da Judéia, mais particularmente na cidade de Jerusalém, que era a cidade santa, que era a cidade que na verdade era o centro religioso, econômico de Israel, havia uma procuradoria romana, ou seja, um governo que se reportava diretamente a Roma. E é esse procurador romano, que justamente na época da crucifixão, da paixão de Cristo, era Pôncio Pilatos. Bem, no período do primeiro século depois de Cristo, é o período do Novo Testamento. Então, pouco a pouco, o cristianismo ele vai crescendo, vai se expandindo. Nós temos com São Paulo a pregação do evangelho que passa dos judeus para os pagãos, e nós temos todo o desenvolvimento do cristianismo nos primeiros séculos, nos 3 primeiros séculos. Alguns períodos são períodos mais difíceis para o cristianismo, são períodos de perseguição.
Por exemplo, a primeira grande perseguição ocorre no reinado de Nero, por volta do ano 50, 54 depois de Cristo. Depois nós temos, no fim desse século I, por volta do ano 98, a perseguição de Domiciano, que é um outro imperador romano já de outra dinastia. Ele já não era um César, mas tinha o título de imperador de Augusto. Uma terceira grande perseguição, nós vamos ter perseguições menores. A perseguição de Nero, que foi a primeira, ela atingiu só a cidade de Roma, os cristãos da cidade de Roma. Aquela história que Nero incendeia Roma e põe a culpa nos cristãos e por isso os persegue. Depois nós temos a perseguição de Domiciano, ela já é aos cristãos de todo o império. Embora tenhamos períodos de perseguição maior ou menor, ou períodos de paz, nós temos uma terceira grande perseguição, que é a perseguição do reinado de Diocleciano, no fim do século III, por volta do ano 280, 290 depois de Cristo. Depois de Diocleciano, os imperadores, o Império Romano enfraquecido pelas invasões contínuas dos povos bárbaros, que invadiam o império às vezes com guerras, às vezes pacificamente iam se imiscuindo na vida romana, iam se tornando cidadãos romanos de certa forma, iam sendo assimilados e iam mudando aos poucos as instituições romanas e de certo modo enfraquecendo-as. E também porque o Império Romano era tão grande que o imperador já não tinha capacidade de administrar o Império Romano como um todo. Então, a partir de Diocleciano, o Império Romano é dividido em duas partes. O Império Romano do Ocidente, com sede em Roma, depois em Milão, a sede do governo é transferida para Milão, e o Império Romano do Oriente, para a região que hoje é a Turquia, na qual vai ser construída depois, no século IV, no começo do século IV, a cidade de Constantinopla, que é outra cidade importantíssima para o cristianismo. É chamada a Segunda Roma, porque é a sede do Império Romano do Oriente. E aí, já resumindo tudo, não temos como entrar em detalhes, nós chegamos ao começo do século IV. O Império Romano está dividido entre dois imperadores, que por sua vez dividem o poder com outros dois, chamados Césares. Então, como que 4 pessoas dividem o poder do Império Romano. E surge depois a figura de Constantino, que vai reunificar o Império Romano no começo do século IV. E é Constantino, nós sabemos, o famoso Constantino, quem vai se converter ao cristianismo a partir de uma visão que ele tem no campo de batalha. Ele vê uma cruz no céu, luminosa, ele manda colocar essa cruz nos estandartes dos seus soldados, e nas guerras entre Constantino e o outro imperador, os outros Césares, os outros governantes, ele se sai vitorioso. E por volta do ano 310, ele se transforma no único detentor do poder em todo o Império Romano. Constantino ele não se batiza, né? Mas por influência sobretudo de sua mãe, a Santa Helena, Constantino ele vai conceder, a partir do no ano 311, o famoso Edito de Milão, que concede a liberdade religiosa ao Império. Então os cristãos eles eram perseguidos porque eles não adoravam os deuses pagãos, sobretudo não adoravam o imperador. Então, durante todo o século I, havia uma tendência dos imperadores romanos a se autodeclararem como Deus. Isso era uma forma de espalhar tanto a influência como o poder, a autoridade do imperador romano. Então, tanto a espalhar o poder e a autoridade do imperador romano, quanto se tornava uma questão cívica, uma prova de fidelidade das pessoas e das províncias romanas ao imperador. Então, aos poucos, no decorrer do século I, foi se instituindo um culto imperial.
um culto da figura do imperador que era tido como Deus. Nisso, Roma vai imitar os povos antigos da Mesopotâmia, né, do Egito, que eram tidos como deuses, né, deuses vivos, e que exigiam toda a veneração, a adoração dos seus súditos. Então, essa também é uma característica importante do Império Romano. Diante disso, desse culto imperial, para além dos deuses romanos, porque os romanos eles eram nesse ponto muito tolerantes com relação aos deuses, os deuses dos povos das províncias que eles dominavam, né? Mas com relação aos romanos não houve essa tolerância porque os próprios cristãos eles se negavam a reconhecer outro Deus que não o Deus de Israel e o seu Filho Jesus Cristo. Então, aquele grito que os cidadãos romanos davam aos generais romanos que voltavam vitoriosos das suas conquistas militares, Kyrie eleison, Senhor, tem de piedade, os cristãos passaram a usar esse apelativo para Cristo, para o Cristo, né? Kyrie eleison. Então eles diziam, só o Senhor é Cristo. É aquilo que São Paulo fala na carta aos Filipenses, né? Que toda a língua proclame que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, né? Só Jesus Kyrios estin, só Jesus é o Senhor. Então César não pode ser chamado de Kyrios, não pode ter esse título de Kyrios. Então os cristãos eles se recusavam terminantemente a prestar o culto imperial, e isso ocasionou as perseguições, sobretudo. Então Constantino, em 311, no Edito de Milão, ao dar a liberdade religiosa, ele estava, de fato, mirando os cristãos, né? Os principais beneficiados desse edito seriam os cristãos. De forma que, a partir desse momento, os cristãos a igreja passa de uma igreja perseguida, uma igreja subterrânea, uma igreja escondida, que se reunia nas catacumbas, porque os romanos eles eram profundamente supersticiosos e tinham medo de caminhar nos cemitérios, que eram subterrâneos, a maioria das vezes. Então nessas catacumbas os cristãos se reuniam porque sabiam que estavam mais ou menos em segurança com relação aos romanos. Então a partir desse momento a igreja passa a poder fazer a sua atividade pública, então ela vai poder passar a construir igrejas, né? O próprio imperador Constantino ele designa vários prédios públicos para que sirvam de igrejas. Ele dá esses prédios aos cristãos para que os cristãos os transformem em igrejas, para que possam celebrar o seu culto. E a partir daí o cristianismo, que já vinha um grande desenvolvimento, ele vai passar pouco a pouco a se expandir cada vez mais a partir do século IV. O século IV é o século fecundo na história da igreja, é o século dos primeiros concílios, concílio de Nicéia em 325, convocado pelo imperador Constantino, depois o concílio de Constantinopla, no ano 381. Então o cristianismo ele cresce. A época de Santo Agostinho é a época no fim desse século, é a época de Santo Atanásio, é a época dos padres capadócios, de São Gregório de Nissa, de São Gregório Nazianzeno, de São Basílio Magno, os grandes doutores da igreja. Então, né, o imperador ele só se batiza no fim de sua vida. Ainda assim, é possível, a partir dessa época, o desenvolvimento da doutrina cristã, tal qual expressa e resumida nos concílios, nesses que eu citei, Nicéia e Constantinopla. Nós temos as primeiras grandes construções doutrinárias, com Santo Atanásio, com os padres capadócios, e nós temos, portanto, o desenvolvimento das heresias, né? O próprio Constantino ele era cristão, mas adepto da heresia ariana, que surge nesse ínterim, no começo do século III, do século IV, 300 e alguma coisa, né? E
durante todo esse século IV, os imperadores eles são profundamente pró-cristãos, exceto um deles, na década de 60 do século IV, Juliano o Apóstata. Ele tenta fazer uma volta da religião majoritária dos romanos para o paganismo, porque ele não tem sucesso. Logo após o seu governo, os imperadores voltam a ser cristãos. Até que uma outra data importante é o ano de 391, no qual o imperador, o nome dele é Constâncio, Teodósio, perdão, Teodósio II, ele vai lançar o Edito de Tessalônica, no qual se coloca o cristianismo como a religião oficial do Império. Então, até Tessalônica, nós temos o cristianismo, entre outros, gozando, né, na prática, na teoria, gozando na teoria do mesmo estatuto das outras religiões. Óbvio que, sendo um imperador cristão, tendo a igreja liberdade de culto, de evangelização, óbvio que o cristianismo se expande e vai se tornando majoritariamente a religião dos habitantes do Império Romano. Mas, a partir do ano 391, com o Edito de Tessalônica, eu posso estar errado quanto ao ano 381 ou 391, com o Edito de Tessalônica, o cristianismo passa a ser a religião oficial do Império, de modo que todo cidadão romano ele é obrigado a ser cristão. É claro que isso é uma faca de dois gumes, né? Porque o cristianismo ele não pode ser imposto, não deve ser imposto, porque ele é uma religião que parte primordialmente do indivíduo e da consciência individual. Então, mas sendo a religião oficial do Império, o cristianismo vai gozar de uma possibilidade maior, de um apoio maior das autoridades para o desempenho da sua atividade evangelizadora. Que, novamente, é uma faca de dois gumes, porque enquanto o cristianismo não era a religião oficial do Império, a igreja gozava de liberdade. Na verdade, até a partir de Constantino, a igreja passa a ter que lidar com o elemento do Estado, que não apenas a persegue, mas agora ele trava relações com ela e às vezes se imiscui nos assuntos da igreja. Veja, é o próprio imperador Constantino que convoca o concílio de Nicéia. Então, todas as grandes questões que vão começar a aparecer pelo cristianismo, os próprios bispos muitas vezes não vão prezar pela própria independência da igreja e vão levar aos imperadores romanos essas questões para que eles resolvam. Óbvio que muitas dessas questões elas envolvem, como a questão da heresia ariana, elas não são questões propriamente religiosas, mas elas têm várias repercussões sociais. Por exemplo, na Idade Média nós temos a heresia dos cátaros e albigenses. Era uma heresia, era um desvio da reta doutrina, mas que tinha repercussões gravíssimas nas estruturas sociais, nós veremos quando estudarmos a Idade Média. Então, vai havendo essa simbiose, ao mesmo tempo, em que a igreja, ora, ela vai ter mais liberdade, ora ela vai ter menos liberdade diante da força do Estado romano. E surge essa como que às vezes uma luta entre a igreja e o Estado, né, em pontos específicos. Se a gente vê, por exemplo, a história de Santo Atanásio, a gente vai ver que ele foi perseguido e várias vezes expulso da sua diocese em Alexandria, no Egito, porque ele realmente se opunha ao imperador em algum ponto. O mesmo acontece com outros bispos, né, notadamente São João Crisóstomo, no século V, que várias vezes vai ser expulso da sua diocese, da sua sede, Constantinopla, pelas intrigas da imperatriz, do imperador. Bem, então, aos poucos, né, nesse período final do Império Romano, né, que a gente chama de Antiguidade Tardia, que coincide com o começo do cristianismo, e coincide também com o declínio do Império Romano do Ocidente, que vai
definitivamente deixar de existir, de fato, no ano 476, com a queda do último imperador romano, né, que é Rômulo Augusto. Não por acaso o primeiro rei romano foi Rômulo e o último imperador Rômulo também. Então, o Império Romano do Ocidente deixa de existir. Há uma desagregação da estrutura do Estado. E nós temos o início do feudalismo, algo do feudalismo. Então, as cidades se tornam cheias de invasores bárbaros, que às vezes aqui e acolá instauram reinos bárbaros que às vezes se sucedem uns aos outros, os vândalos, os godos, os visigodos, os ostrogodos e diversos outros povos. E a gente tem, por exemplo, na época de Santo Agostinho, a invasão dos vândalos no norte da África romana. No ano de 410, ao saque de Roma, no qual povos bárbaros vieram, não sei se vândalos ou visigodos, ostrogodos, não lembro, e saquearam a cidade de Roma, e aquilo ali foi um choque para todo o Império Romano. O próprio Santo Agostinho se reporta a esse acontecimento no seu livro A Cidade de Deus. Então vai chegando ao fim na parte ocidental do Império, vai chegando ao fim o Império Romano, enquanto que a parte oriental ela continua naquilo que a gente vai chamar depois o Império Bizantino. O Império Bizantino é o Império Romano do Oriente. Então a cultura romana, de certa forma, na sua forma grega, ela subsiste ainda no Império Bizantino, certo? Então nas próximas aulas nós vamos falar um pouco sobre o Império Bizantino, sobre o feudalismo que passa a ocorrer ali no regime feudal, que se instala, digamos assim, na Europa, na parte ocidental do Império Romano, aquele que era o Império Romano. E assim seguimos, ok? Então, muito obrigado pela atenção, um grande abraço.